Ei, hoje começaremos a falar sobre diabetes, eu e a doutora Andrea, e tiraremos várias dúvidas sobre vocês sobre diabetes, que é um assunto muito polêmico, é um assunto que as pessoas têm procurado demais, e aí resolvemos fazer essa live para acessar vocês a esse conteúdo muito importante para a saúde nossa. Sejam muito bem-vindos, doutora Melina, seja bem-vinda. Deixa eu abrir só as minhas perguntas que nós temos para esta live de hoje. Pessoal, eu atrasei a nossa live 5 minutos. Doutora Andrea Antonioli já entrou? Ótimo. Isso aí. Atrasei a nossa live 5 minutos por conta que eu saio do funcional 19h45, e aí até chegar aqui na minha casa, na minha humilde residência, dá um delayzinho de 5 minutos, tá? Me perdoem. Vamos entrar com a doutora Andrea. Boa noite! Oi, Fernando, tudo bem? Tudo jóia? Me perdoa meu atraso de 5 minutos, Andrea. Imagina, que isso. Eu vim de um trânsito lá do centro da cidade até aqui em casa, dá esse delay aí. Eu sei como é que é o trânsito. Imagina, atraso nenhum. Pode ficar tranquilo. Então tá, boa noite, seja Boa muito bem-vindo. noite. Mais uma live com você, é sempre um prazer. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite novamente. E é sempre muito gostoso estar aqui batendo papo com vocês. Falando sobre saúde, né? Que é uma Sobre coisa tão saúde. importante. Exatamente. Doutora Andrea, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, fala um pouquinho sobre o que você faz hoje, sobre o que você trabalha. Apresenta seu trabalho para nós, por favor. Bom, eu sou médica, eu sou cirurgiã, mas eu trabalho com medicina preventiva, né? Eu trabalho com uma otimização metabólica, com suplementação hormonal. Então, eu vejo toda a parte hormonal, metabólica, de inflamação crônica subclínica. Eu gosto muito também de trabalhar com atletas, né? Otimizando a performance atlética. Então, eu tenho muito paciente atleta, tenho inclusive atletas profissionais. E uma parte da minha vida que muito pouca gente sabe, mas que eu gosto muito também, é que eu sou professora universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E lá eu trabalho com pesquisa, a minha área é terapia celular, eu trabalho com célula-tronco mesenquimal, que é uma coisa muito importante, que tem muito a ver com essa questão dessa medicina preventiva, é o que a gente chama de medicina regenerativa, né? Que já está se tornando uma realidade no Brasil e que brevemente nós vamos poder disponibilizar células-tronco tanto para armazenamento quanto para tratamento, porque nós estamos com uma startup, uma empresa chamada Sóbios, que já, devido à nossa expertise já de 10 anos no assunto, na área, no âmbito da pesquisa, agora nós vamos poder oferecer isso aí esse ano ainda, eu acredito. Bacana. Doutora, as células-tronco, elas podem ser utilizadas rapidamente para quê? Então, as células-tronco, existem vários tipos de célula-tronco, tá? E a célula-tronco é aquela que é a célula-mãe, né? Por que ela é célula-mãe? Porque ela tem a capacidade de se diferenciar em outros tecidos, outros órgãos, né? E aí depende do tipo de célula, é maior ou menor essa capacidade de diferenciação. No meu caso, eu trabalho com a célula-tronco mesenquimal, que é uma célula multipotente, ou seja, ela se diferencia em quase todos os tipos de tecido do corpo humano. Mas, além disso, ela tem uma característica muito especial, porque além dela ter a capacidade de se diferenciar em tecidos, ela tem uma coisa que a gente chama de capacidade imunomodulatória. Isso que tem sido um grande foco de pesquisa. Então, ela é uma célula que, se você tiver, por exemplo, nós fizemos um trabalho na universidade muito interessante, que a gente fez uma insuficiência renal num animal, injetamos a célula pela veia e essa célula foi marcada
com marcador fosforescente. Então, ela foi parar exatamente onde estava o problema. Então, quando existe uma inflamação no nosso corpo, existem sinalizadores, citocinas, inflamatórias e tal. Então, a célula-tronco mesenquimal era capaz de reconhecer esses sinalizadores e ela vai lá e ela faz uma regulação imunológica e anti-inflamatória para que o problema se resolva. Então, além da capacidade de se diferenciar, ela tem esse grande potencial. Então, hoje a gente tem já alguns trabalhos, vários, já em humanos aqui na universidade, com bexiga neurogênica, com doença de Crohn, que são doenças graves, com problema de artrose, e os resultados são realmente muito significativos. Então, a gente está numa batalha aí já para transladar isso para fazer tratamento clínico. Saímos completamente fora do nosso tema, né? Mas assim, é importante, porque, por exemplo, no caso do diabético, a célula-tronco mesenquimal, ela tem sido alvo, assim, de muitas pesquisas, inclusive para se fazer pâncreas novo, né? Porque o pâncreas da pessoa não funciona mais, então, vamos fazer em laboratório, a gente já chama de engenharia de tecido, né, produzir um órgão novo em laboratório, isso já é possível, já existe, traqueia, por exemplo, rins, que são feitos, e são até impressos em impressoras 3D, né? Enfim, é um mundo, é a realidade já, é uma coisa muito interessante. No Brasil, nós ainda estamos, assim, só um pouquinho atrasados em termos de legislação, porque ainda estamos muito no âmbito da pesquisa, né? Mas agora, em 2020, saiu uma brecha aí já para algumas possibilidades de utilização, de prescrição médica mesmo, para utilização. Então, é só para contar. Você pediu para contar o que eu faço, eu também sou muito apaixonada por... Então, estou contando. Ótimo. Vamos entrar no assunto agora, que é o assunto da nossa live de hoje, sobre diabetes. Esse assunto é um assunto que eu adoro estudar, porque eu tenho pai diabético e eu venho numa luta contra isso, né? Eu não quero ser diabético. E aí eu tenho uma amiga minha que o pai precisou fazer tratamento... os rins perderam a função por conta da diabetes. Vou fazer hemodiálise. Hemodiálise. O pai começou a fazer hemodiálise. Doutora, o que é a diabetes para quem não conhece? Então, primeiramente, diabetes é um problema seríssimo mundial de saúde. Eu estava até dando uma olhadinha agora para me atualizar. Hoje já são 380 milhões de diabéticos no mundo. E a perspectiva é que até 2035 chegue a 500 milhões de diabetes, né? Então, a diabetes, tem vários tipos de diabetes. Tem a diabetes tipo 1, que é aquele que o diagnóstico é feito na infância, na maioria das vezes, que o pâncreas realmente tem uma deficiência e não produz insulina, e aquela pessoa precisa tomar insulina desde jovem, né? Mas esse que nós estamos falando, que é o muito, muito mais frequente e que é uma coisa completamente evitável, é o diabetes tipo 2, né? Que é aquele que é desenvolvido principalmente a partir de maus hábitos, e todo mundo vai conseguir entender isso aqui agora, tá? Então, o que acontece? O diabético, ele começa, esse diabetes tipo 2. E o pior, você sabe o que é? O pior é que a maioria das pessoas que você colocou lá como tema pré-diabético, eles já são pré-diabéticos durante muitos anos e eles não sabem disso. Então, quando eles vão descobrir, eles realmente já estão diabéticos. Oi? Então, Nossa, porque assim, o que é o diabético? O diabético é aquele que não consegue mais produzir insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e que coloca o açúcar para dentro da célula para poder fazer energia, tá? E aí, quando ele já virou diabético, ele já realmente, o pâncreas entrou em exaustão, não vai mais produzir, ele vai ficar dependente de medicação a vida inteira. Mas o diabetes é uma doença muito séria, porque assim, se fosse só a pessoa tomar remédio, beleza. Mas você me contou aí da sua amiga, o pai dela que está fazendo hemodiálise. Hoje eu mandei para você a fotografia do que o meu filho mandou lá de Campinas, um pacientinho dele, um pé diabético. Tem a questão da retinopatia diabética. Então, a chance de um diabético ficar cego é muito grande, de ficar impotente é muito grande.
Porque é um acometimento sistêmico, todos os órgãos e sistemas começam a ser acometidos. Começa a acometer principalmente a microvasculatura, os microvasos, né? Então, isso dá problema de nervos, por exemplo, aquele pé que você viu, o paciente começa a ter a inervação comprometida por causa da falta de vascularização. Então, se a pessoa machuca, ela não sente. E aquela ferida começa a ficar muito grande. E, por outro lado, as células de defesa também não chegam lá para fazer a defesa e para fazer a cicatrização, porque aquilo está muito comprometido. Então, diabetes é uma doença muito triste, muito séria. A pessoa pode ser amputada, a pessoa pode ficar presa numa cadeira de hemodiálise esperando um transplante, ou pode ficar cega, ou pode ter uma impotência sexual. Então, mas o mais legal, Fernando, é que ela é uma doença evitável. É só fazer um diagnóstico precoce, ajustes de hábitos de vida, e ela é uma doença, a diabetes tipo 2, ela é completamente evitável. Doutora Andréia, uma das perguntas que chegou na caixinha é exatamente sobre isso. Como é que eu sei que eu tenho diabetes? Então, vamos lá. É muito comum... Estou desenvolvendo diabetes. Isso. É muito comum, você vai lá no seu médico fazer sua consulta de rotina e ele pede lá seus exames, ele pede lá a glicemia de jejum. Só que é o seguinte, se você vier com uma glicemia de jejum já alterada, provavelmente você já é um diabético. Ou quase, está muito próximo. Está bem mais difícil de reverter isso daí. Então, você tem que se questionar assim, o que meu médico tem que me pedir para fazer o diagnóstico precoce? Então, vamos analisar como é que acontece a coisa toda, tá? A gente tem o pâncreas, que é um órgão abdominal que fica lá no fundinho do reto peritônio, e um dos hormônios que ele produz é a insulina, que é um hormônio extremamente eficiente, que ele bota o açúcar para dentro da célula para fazer energia, tá? Muito bem. Só que, se você começa a comer muito carboidrato, e quando eu falo de açúcar, não estou falando de açúcar doce só, não. Açúcar doce, açúcar salgado, né? Massa, pão, farinha, macarrão, sanduíche, né? O açúcar, muito excesso de frutas, sucos de frutas, né? E depois nós vamos chegar lá. Aí, o que acontece? Você começa a solicitar demais essa sua glândula. Ela fica o dia inteiro produzindo insulina para você, para trabalhar, para botar aquele açúcar lá dentro, tá? Por um tempo, isso se sustenta. Só que, se você começa a solicitar demais essa glândula, ocorre um erro metabólico no receptor da insulina, e aí você vai precisar de quantidades cada vez maiores para fazer o mesmo serviço. Você vai, por exemplo, antes você precisava de 10 insulinas para colocar um pedaço de pizza para dentro da célula. Agora você vai precisar de 30, mais para frente de 40, tá? Então, isso já chama resistência à insulina. E isso já é um pré-diabetes. Qual é a maneira... A gente consegue saber que está resistente, doutora, por exame? Como é que se faz isso de uma maneira mais precoce? Fazendo um exame que chama insulina de jejum e mais ainda, que eu peço com muita frequência, que é a curva de insulina, tá? Então, o que são níveis ótimos? Não preciso me preocupar. Insulina de jejum abaixo de 6 e na minha curva de insulina, que é aquela que eu coleto a insulina de jejum, daí eu tomo um docinho lá e eu faço coletas a cada meia hora ali, umas 4 coletas. Esses valores da curva de insulina, eles não podem estar 7 vezes... Você faz 7 vezes o basal, então vamos supor que o meu basal deu 5. 7 vezes 5, 35. Nenhum ponto da curva pode estar acima de 35, tá? Essa é a maneira mais precoce de eu fazer o diagnóstico. Se eu tiver uma insulina maior do que 6, já provavelmente estou com resistência insulínica. E se a minha curva estiver alterada também. E tem um outro exame que chama-se hemoglobina glicada. O que significa isso? Quando essa insulina já não está dando mais conta do recado, de fazer o trabalho dela, ela já começa a ficar alta, ela já está 10, já está 12, já está 20. Você tem bastante insulina, mas ela não funciona bem mais, porque você já tem um defeito lá no receptor. Então começa a sobrar um açúcarzinho no sangue.
E quando sobra esse açúcarzinho no sangue, as proteínas que passam por ali grudam nesse açúcar, vira igual uma maçã do amor. Fica caramelizada essa proteína. A gente chama de glicada, isso chama glicação. Uma dessas proteínas é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que carrega oxigênio, tá? E ela vira um marcador para nós. Então, se a minha hemoglobina glicada tiver maior do que 5,1, significa que já não está muito boa a coisa. Só que assim, além da hemoglobina, tem outras proteínas que passam por ali. Uma delas é a lipoproteína. E a lipoproteína carrega o colesterol. Quando o colesterol passa por ali e gruda nesse açúcar e carameliza, ele fica oxidado. Esse colesterol oxidado é que lá na placa de ateroma vai funcionar como um antígeno e fazer aquela confusão toda lá, que todo mundo tem medo do colesterol e na verdade a gente devia ter medo do açúcar. Porque se o colesterol estiver lá e passar direitinho, não tiver açúcar para grudar nele, ele vai fazer o trabalho dele bem, não vai causar problema nenhum para nós. Então, o que a gente tem que pedir para fazer diagnóstico? Hemoglobina glicada, insulina de jejum, curva de insulina, não sempre, mas na maioria das vezes, e tem um índice OMA, que é uma relação da glicada, que também é um preditivo de resistência à insulina. Quando a gente pega nessa fase, é completamente irreversível. Você tem uma resistência insulínica, você é um pré-diabético, mas você não é ainda um diabético e nós podemos evitar que você seja, tá? Quando você pega já uma glicemia muito alta, aí a coisa também pode ser reversível, mas já vai ficando um pouquinho mais difícil. E a pergunta que as pessoas me fazem é assim, tá, e como é que eu faço então para evitar, né? Tem que baixar a insulina. E como é que eu faço para baixar a insulina? Existe um remédio? Existem vários. Mas aí eu pergunto para você, Fernando, como é que a gente faz para baixar a insulina? Você sabe essa resposta. Quem que eleva a insulina? Açúcar, carboidrato. Carboidrato. Como é que faz para baixar a insulina? Dieta. Eu não gosto dessa palavra dieta, né, Fernando? Porque dieta sempre a gente pensa que é uma coisa ruim, que é uma coisa provisória. Mas assim, uma mudança do estilo de vida e comer. Porque assim, aquela dieta americana que propõe uma base de 70% de carboidrato, aquilo eu chamo de high carb, é muito carboidrato. Aquilo é coisa da indústria alimentícia. Outra coisa que é muito problemática nesse cenário aí é aquela questão de comer de 3 em 3 horas. Isso é um grande equívoco da nutrição, né? Prova disso que o jejum é um remédio para tratar a resistência insulínica, né? Quando a gente começa a fazer jejum intermitente, a gente vê... Hoje eu atendi uma paciente que eu acho que está nos assistindo, que é a Janete, que entrou aí, que ela viu os níveis dela com a mudança de hábito alimentar. Ela era uma pré-diabética, ela é mãe de médico e hoje ela não é mais. Simplesmente porque ela adotou os hábitos nutricionais adequados, né? Faz jejum de vez em quando, come carboidratos bons, num percentual muito menor, no máximo de 30%. Então, ela é eu vejo isso todos os dias, como é possível a gente evitar. Viu? É nóis. Doutora, hoje eu estava abordando um assunto nos stories, que é comer aquela chipa gordinha, gostosinha. Eu falei, é puro carboidrato. Então, sabe, se fala muito em tirar o glúten da dieta, né? E tirar o glúten da dieta é muito importante, porque o glúten é uma proteína muito inflamatória, como a proteína do leite, ela afeta muito o nosso sistema imunológico. Só que as pessoas fazem o seguinte, elas tiram o glúten, que vem do trigo, principalmente na nossa cultura, e elas começam a substituir por outras farinhas. Tapioca, farinha de arroz, farinha de grão de bico. Só que essas farinhas, elas têm um altíssimo índice glicêmico e insulinêmico. Então, elas alteram demais a insulina. Então, a chipa, que eu também adoro, sei até fazer, mas é muito carboidrato. Meu filho, eu cheguei em casa agora e falou, mãe, comprei um doce fit. E um dos doces era um manjar de tapioca, que ele comprou para mim. Nós fomos lá ver dos 3 doces que ele comprou, um era de banana, um era de chocolate, outro era de tapioca. Era o que mais tinha carboidrato, porque tinha farinha de tapioca.
mais do que o que tinha chocolate 70%. Então, tomar muito cuidado com farinhas, né? Porque quando você pega uma mandioca, por exemplo, e come a mandioca, ela tem muito açúcar, mas como você vai comer junto com a fibra, esse açúcar vai ser absorvido lentamente. Então, isso não vai impactar tanto na insulina. Se você pega essa mandioca e faz uma farinha de tapioca, isso impacta demais na insulina. Então, tomar cuidado com farinhas, de um modo geral. As que são permitidas na nossa low carb são as farinhas de castanhas, porque elas têm muito pouco carboidrato, elas têm mais gordura boa, que é uma ótima fonte de energia, ômega 9, né? Anti-inflamatório, vai fazer energia. Doutora, posso reverter o meu diagnóstico de diabetes? Pode reverter, sim. Alguém perguntou ali, para diabético, garrafinha de H2O pode? De jeito nenhum. Garrafinha de H2O é refrigerante. E aí eu vou entrar num ponto interessante assim, ó. Tem muito diabético que acha que fruta é um espetáculo, que pode comer à vontade, e a fruta tem frutose, impacta demais na insulina. E tem muito diabético que usa adoçante. É uma das coisas aqui. Você quer que eu espere? Eu espero. Não, não. É uma das perguntas. Diabético pode tomar adoçante? Então, gente, vão lá no meu feed. Eu fiz um post essa semana de um trabalho científico que saiu numa revista importantíssima. Porque assim, eu sempre falei, gente, adoçante engorda. Alguém já viu magro tomar adoçante, né? Então, o que acontece? Nós temos no nosso corpo, em quase todos os tecidos, parece que exceto na tireoide, receptores para o sabor doce. Então, não interessa se esse sabor doce vem do açúcar ou vem do adoçante. Ele vai se ligar naquele receptor ali. E quando ele se liga naquele receptor doce, algumas coisas acontecem. Primeiro, desencadeia aquela cascata inflamatória das citocinas inflamatórias que eu falei. Segundo, aumenta o estresse oxidativo, que é uma coisa muito ligada ao espectro da doença, ao encurtamento de telômeros e tudo mais. E a terceira coisa, lindo isso, tá lá o desenho. Ele bloqueia lá no tecido adiposo, a célula tronco mesenquimal, ela só consegue se transformar em adipócito. Então ela engorda, tá? Não deixa mais fazer músculo, não deixa fazer mais nada. Então, não pode tomar adoçante. O açúcar ele tem que vir do alimento, ele tem que vir da fruta, numa proporção pequena, no caso se a pessoa for diabética. Então, por exemplo, um paciente meu que está naquela condição de uma hemoglobina glicada alta, de uma insulina alta, eu restringo a uma fruta por dia. E ainda depende da fruta. Eu privilegio o abacate, o coco, as frutas vermelhas, porque senão a gente não. Então, assim, tem reversão? Tem. Mas nós vamos ter que realmente enfrentar uma reeducação e adquirir um novo estilo de vida. Ótimo. Não sei Quais se... sinais físicos, doutora, eu posso perceber que eu estou indo no caminho da diabetes? Sinais físicos? Isso. Bom, se você tiver sobrepeso, com dificuldade para emagrecer, já significa que a sua insulina está alta, muito provavelmente, tá? Na medicina a gente não pode dizer 100% sempre. Mas se você tiver sobrepeso e com dificuldade para emagrecer, provavelmente a sua insulina está acima de 6. Como que você sabe disso, Andréia? Porque quando a insulina está alta, ela bloqueia a queima de gordura. Ela não deixa de emagrecer, tá? Por Cristo, nenhum redentor. Você começa a dieta, você emagrece 1 quilo, 2, depois você começa a perder músculo. Porque ela bloqueia a queima da gordura como fonte. E aí agrava a situação. Porque daí quando ela bloqueia, você precisa de energia, ela baixa a sua taxa metabólica. Aí você começa a engordar comendo cada vez menos. E essa situação vai se agravando muito. Então, se você está sobrepeso e com dificuldade para emagrecer, já é um forte indício de que você já tem resistência insulínica. Vamos procurar lá meu médico, quero ver minhas taxas, quero ver minha hemoglobina glicada, minha insulina de jejum, minha curva de insulina, para ver se eu já estou fazendo resistência insulínica. Se eu estou com resistência insulínica, eu já sou pré-diabético, tá? Bom, isso é a forma mais precoce. Aí,
sinais de diabetes, né? Você pode estar fazendo hipoglicemia, então aquela pessoa que realmente precisa comer de 3 em 3 horas, ela passa mal no treino. Por quê? Porque ela já tem uma insulina muito alta. Então, se você não ficar alimentando aquele corpo com carboidrato toda hora, você vai fazer hipoglicemia. Isso é um outro sinal que você está fazendo resistência insulínica, tá? Aí, avançamos um pouquinho mais. É aquela pessoa que tem uma feridinha que não cicatriza, vai lá no vaso sanitário, olha se no seu xixizinho tem formiguinha, se tem formiga juntando lá, tá? Então, são sinais que você... Mas só que assim, isso eu já tô falando, já tá mais avançado, já tem açúcar no xixi, provavelmente vamos correr, que esse negócio tá mais avançado. Então, são sinais, né, que você deve procurar bem rápido reverter essa situação. O Robert perguntou aqui para você, doutora, se a água de coco engorda. Ele te mandou um abraço. Ótima pergunta. Oi, Robert, tudo bem? Meu colega lá da UFMS. Então, assim, ó, água de coco e o óleo de coco, amo, porque são excelentes fontes de energia, são gorduras boas, mas eu costumo dizer assim, ó, as gorduras boas, né, são boas, só que elas em excesso, elas engordam, porque elas são calóricas. Então, em excesso, engorda. Então, tudo aqui é relativo. Se você estiver num processo de emagrecimento, Robert, você precisa tomar cuidado com ela, porque você não está num estado que eu chamo de flexibilidade metabólica, o seu organismo está confuso. Então, tudo que você der, ele vai armazenar, tá? Então, num processo de emagrecimento, a gente tem que limitar a quantidade, porque pode engordar. Mas não, André, eu já tô bem, eu já tô a minha insulina tá baixinha, eu estou numa situação de flexibilidade metabólica. Então, o seu organismo, o que significa flexibilidade metabólica? A gente falou isso na outra live, mas eu acho importante repetir aqui. Quando o seu metabolismo tá ótimo, tá? Sua insulina tá baixa, você não tem déficits hormonais, tá tudo belezinha, o seu organismo, ele é inteligente. Então, ele sabe o que fazer com o substrato que você dá, dependendo daquele momento. Se você der o carboidrato, ele vai queimar o carboidrato. Se você não der, ele vai queimar a gordura e vai privilegiar guardar o músculo sempre. Por isso que tem gente que fala, putz, essa pessoa não engorda, né? Mas ela come direitinho, ela mantém a insulina dela sempre baixinha, tá? Então, essa pessoa pode comer mais fruta, pode abusar mais da água de coco, às vezes até da bebida alcoólica e coisa e tal, que a coisa vai ficar ali no 0 a 0. A maioria dos meus pacientes nessa pandemia, que ficou em casa, mudou o treino, mudou a alimentação, as pessoas não engordaram muito, não perderam massa muscular, porque estão nessa situação de metabolismo otimizado. Agora, se você está em processo de otimização, aí não, aí vamos tomar cuidado com as quantidades, sim. Então, água de coco, ótimo, adoro. Mas se você tiver em processo de emagrecimento, ela engorda. Mas Perfeito. não é que não pode tomar, pode, mas pouco. Eu prefiro que você tome uma água de coco, por exemplo, do que um suco de fruta. Porque o suco de fruta, ele vai impactar muito mais na sua insulina que nós queremos baixar. Então, entre os dois, toma água de coco geladinha. Mas qual água de coco? Aquela que você comprou no supermercado? Claro que não, aquilo tem açúcar. Vai ler lá no rótulo. Aquela que você comprou lá... Tem conservante, tem um monte de coisa. Aquela que você comprou lá na Afonso Pena. Ou que você tirou do pé e botou lá para gelar. Então, essa água de coco, do coco, tá? Sem aditivo nenhum. Então, entre o suco de fruta e a água de coco, Robert. Perfeito. Doutora, diabético pode praticar atividade física? O diabético deve praticar atividade física. Não só diabético, todos nós. Eu já sabia disso, mas é uma pergunta que perguntaram na caixinha, né? Então eu falei, vou fazer. Sim, tem gente que tem dúvida, né? O diabético, ele não só o diabético, né? Eu costumo dizer o seguinte, atividade física é igual tomar banho, a gente tem que fazer todo dia. Não precisa academia todo dia, tá? Pode ser uma caminhada, uma pedalada, vou passear com o cachorro lá na Afonso Pena, tem que mexer o corpo todo dia, certo? E o diabético, principalmente. E se ele conseguir devagarinho, fazendo jejum intermitente, um pouquinho de atividade física em jejum, ele vai se curando, ele vai se tratando. Por quê? Porque o exercício, ele aumenta o número de mitocôndrias, que é a usina da célula, que vai ajudar a reproduzir e adquirir essa
flexibilidade metabólica mais rápida, aumenta a gordura marrom, que é aquela gordura que queima gordura, que é termogênica, que é muito importante, né? Então, a atividade física aumenta a massa muscular. Quando a gente aumenta a massa muscular, a gente aumenta a nossa taxa metabólica. Tudo tratamento para diabetes. Então, o diabético, se ele for diabético mesmo, toma insulina, tem que fazer atividade física, sim. E se ele for pré-diabético, mais ainda, tá? Então, todo mundo tem que fazer atividade física. Perfeito. A Juliana perguntou aqui, existe diabetes emocional, doutora? Existe um agravamento do diabetes ou um desencadeamento do diabetes por causa do emocional, por causa de um hormônio chamado cortisol, que é liberado em situação de muito estresse e que pode ajudar a desencadear uma resistência insulínica e todo esse desequilíbrio metabólico e chegar a culminar com o diabetes. E quem já tem o diabetes, ele pode desencadear agravamentos, né, crises aí de hiperinsulinemia, tal, por conta do emocional, sim, justamente por essa ligação com esse hormônio chamado cortisol. Nós conversamos hoje no treino, doutora, sobre crianças que estão sendo diagnosticadas de diabetes. O que vem ocorrendo com essas crianças que às vezes a criança passou mal e descobriu que tem diabetes? Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de diabetes, tá? Mas os mais comuns são o diabetes tipo 1 e o tipo 2, que é o mellitus, né? Então, na criança depende, tá? Se o diagnóstico for feito na infância, precisa ser descartado o diabetes tipo 1, que é realmente um defeito. O pâncreas dela já veio com defeito. E aí essa criança é aquela que tem que tomar insulina mesmo. Ela é insulino dependente. Para ela não adianta, ela é aquela criança magra, né? Ela não é gordinha. Então, esse é o diabetes tipo 1, não tem jeito. É uma doença que a criança nasceu já com esse defeitinho. Mas como existe um grande número de diabéticos, de obesos e de sobrepesos aí nas crianças, então pode ser que essa criança já esteja desenvolvendo uma resistência insulínica e um diabetes tipo 2, que daí entra nessa discussão nossa aqui. Mas assim, tanto faz se é diabetes tipo 1 e tipo 2, esses hábitos alimentares e de atividade física servem para ambos. Esse que perguntou aí é meu filho, futuro psiquiatra, perguntando, fazendo pergunta difícil, vou mandar ele responder. O transtorno de déficit de atenção é assim, ó, tem muitos estudos, muitos, inúmeros, relacionando distúrbios psiquiátricos e principalmente, já que você tocou no assunto de criança, déficit de atenção e até mesmo autismo relacionado ao alto consumo de carboidrato. E quando a mãe parte para um tratamento integrativo, que ela começa a fazer uma dieta cetogênica ou uma low carb verdadeira, essas crianças simplesmente, no caso do déficit de atenção, resolve o problema. E no caso do autismo, tem progressos impressionantes, muitas vezes só tirando o glúten. E ótimo. Uma coisa bem legal é o seguinte, hoje já existe uma corrente de psiquiatras integrativos. É muito interessante. Então, são os psiquiatras que se preocupam com a alimentação, com a atividade física, enfim, é muito interessante mesmo, tá? Então, quem tem esse tipo de problema, tem uma criança que tem o transtorno de déficit de atenção em casa, eu oriento fortemente que antes de passar uma Ritalina ou alguma medicação, procure um psiquiatra nesse sentido, que vai resolver o problema do seu filho e vai evitar aí muitos transtornos medicamentosos. Doutora, a Gislaine perguntou se triglicérides alto é de carboidratos. Triglicérides alto é de carboidrato. É de carboidrato, é de fruta, é de farinha, tá? Então, é principalmente do açúcar. Toda fruta que a gente consome, ou principalmente suco de fruta que não tem a fibra, quando chega lá no fígado, ela vai ou se transformar em energia ou ela vai ser armazenada sob a forma de gordura, inclusive de triglicérides. Perfeito. Então, doutor, eu não quero ter diabetes. Qual que é a melhor dieta que eu tenho que fazer? Tá. Só falar nesse negócio do diabetes,
A maioria dos estudos atuais, e quando eu falo atuais, deve ser de 10 anos para cá, demonstra que o triglicerídeo é muito mais relacionado a doenças cardiovasculares, a infartos, a derrames do triglicerídeo alto, do que o colesterol. Tá? E mesmo assim as pessoas continuam prescrevendo estatina para baixar o colesterol da pessoa. E isso é um absurdo, porque o colesterol ele é importantíssimo na nossa vida, ele está em todas as membranas celulares, ele é precursor, ele é matéria-prima para todos os hormônios esteroides, para a vitamina D. E quando a gente bloqueia a confecção de colesterol, você bloqueia a confecção de coenzima Q10, que é importantíssimo lá na usina da célula, na mitocôndria, principalmente no coração. Então, antes de tomar uma estatina para baixar o seu colesterol, veja como é que está a sua tireoide, que a maior causa de colesterol alto é a insuficiência de hormônio tiroidiano, tá? Veja como é que está o açúcar no seu sangue, porque daí, mesmo que o seu colesterol estiver baixinho, tem 140 de colesterol, mas tem uma glicada alta, ele vai passar lá, ele vai glicar e vai fazer placa de ateroma em você. Mas agora, respondendo a pergunta tua. Não existe uma dieta igual para todo mundo, tá? Depende muito da característica e da necessidade de cada um. Eu tenho atletas de altíssima performance que eu peço, pelo amor de Deus, para eles comerem um pouco de carboidrato. Mas sempre carboidratos bons. Ninguém precisa comer farinhas e açúcares. Ninguém. Você pode comer frutas, raízes, grãos, legumes, entendeu? Lembrar que a gordura também é uma excelente fonte de energia, não precisa ser só o carboidrato. Então, eu acho assim, ó, se for pra gente fazer vamos fazer um bom para todo mundo, é low carb. E o que é uma dieta low carb? Uma dieta low carb é aquela que usa 40% de proteínas em cada prato, tá? Vamos supor que eu vou fazer meu prato de comida. 40% de proteínas, 30% de gorduras boas e 30% de carboidratos bons. Então, quando a gente fala de macronutrientes, você não pode só citar o nome dele, porque não adianta você pegar esses 30% e colocar farinha e açúcar lá. Pizza, macarrão, brigadeiro, não. Tem que ser carboidrato bom, tá? Tem que ser carboidrato. O que eu chamo de carboidrato bom? São os carboidratos que têm baixo índice insulinêmico. Ele não vai cutucar a insulina lá. Quais são eles? Legumes tem muito pouco carboidrato, né? As frutas da low carb são abacate, maracujá, frutas vermelhas, coco, morango, né? A gente tem que pensar assim, tudo que nasce para debaixo da terra tem mais açúcar. Então, não pode comer? Pode comer, mas menos. Então, mandioca, batata doce, pode comer, mas menos. E eu vou comer como, André? Eu vou comer a batata ou eu vou fazer um purê? É a mesma história do suco. Eu vou comer a batata. Porque se eu fizer o purê, eu tiro a fibra. Aí vai absorver mais rápido e vai impactar mais lá na insulina. Mesma coisa a fruta. André, só pode comer essas frutas que você citou? Depende. Se você estiver num processo de remissão de resistência insulínica, seria muito bom ficar um bom tempo só com essas frutas. Mas se não, se a sua insulina está boa, nós podemos comer qualquer fruta. Fruta é bom, fruta tem muito açúcar, mas também tem vitaminas, sais minerais, antioxidantes. Então, cada caso é um caso. Mas assim, o que seria bom para evitar um diabetes? É uma dieta low carb e uma low carb verdadeira. A Joyce perguntou aqui, posso usar aqueles sachês de fibra na comida? Por exemplo, quando só tem a opção de arroz branco para comer. O arroz branco, Joyce, eu costumo chamar de caloria vazia. Por quê? O arroz branco só tem açúcar. Ele não tem proteína, não tem vitamina, não tem nada de bom mais nele. Então, ele só vai cutucar a tua insulina para você engordar. Então, o arroz branco não é uma boa, tá? Então, o que eu deveria escolher? Se eu quero um grão, vamos escolher um grão que tenha uma qualidade melhor, né? Então, nós temos, por exemplo, grão de bico, lentilha, ervilha. Esses têm carboidrato, mas eles também têm proteínas, têm sais minerais, têm vitaminas. Então, eu não te aconselho comer arroz branco, Joyce. Agora, posso acrescentar sachê de fibras? Pode. Mas assim, eu sou muito de comer comida, sabe? A fibra da comida. Come lá um pratão de coisa verde, que ali tá cheio de fibra, de alface,
agrião, rúcula, né? Couve, enfim. Joyce, nada. Arroz branco não compra mais. Só serve para engordar e inflamar a gente. Tá? O integral, ele tem um pouquinho de fibra. Ele continua zero. Ele não tem nada de bom, mas ele absorve mais devagar o carboidrato. Doutora, o Ian, seu filho, perguntou: alguma classe de medicamento pode ser utilizada para perder peso? Ótima pergunta, Ian. Esse guri veio só para me sacanear hoje, né, Fernando? Não, mas Esse vai ser nosso psiquiatra integrativo. Sim, existe sim. Tomar remédio para emagrecer, doutora. Eu ouço isso toda semana. Mas assim, ó, o que eu prefiro que a coisa seja feita de um modo mais lento. Então, como é que se faz isso? Eu otimizo o seu metabolismo. Como é que eu otimizo o seu metabolismo? Repondo tudo que está faltando para você. O hormônio que está faltando, vitaminas, sais minerais, te desinflamando, baixando sua insulina. Na hora que eu baixar a sua insulina, você vai emagrecer. E aí eu vou fazer um link para medicação. Então, eu sou absolutamente contra remédio. Só que às vezes a pessoa, eu tenho... A maioria das vezes eu consigo desse jeito. Mas, por exemplo, esses dias eu tive recente um casal. O marido foi de vento em popa, a mulher estava uns 8 meses comigo, eu não conseguia baixar a insulina dela de jeito nenhum, mesmo. Ela fez até dieta cetogênica e ela não emagrecia. Então, existe hoje um medicamento que eu gosto muito e que eu tenho utilizado, que chama Ozempic, que ele é injetável e que ele regula esse metabolismo da insulina e do glucagon. Então, às vezes, por um período de tempo de 30, 60 dias, eu lanço mão desse medicamento para ele me ajudar a baixar a insulina, porque se eu não abaixar a insulina, eu não vou queimar gordura. Lembra que nós falamos no começo? Não tem jeito. E uma outra coisa que eu uso muito para baixar a insulina é a metformina. A metformina é uma droga muito inteligente, porque além dela baixar a insulina, ela protege telômeros, ela aumenta o número de mitocôndrias. Sim, Ian, é isso exatamente. Ele é um GLP-1, tá? E esse que eu tem vários, o Ozempic é o mais moderno. E vem um melhor ainda, porque vem com uma ação glucagon-like associada, que eu acho que vai ser um grande diferencial no tratamento de obesidade. Só que o problema é o seguinte, meus pacientes estão muito acostumados a bem-estar, a energia, isso e aquilo. Quando a gente entra com remédio, ele começa a ter efeito colateral. Náusea, às vezes dor no corpo, às vezes prende o intestino. Mas assim, em algumas vezes é necessário utilizar esse tipo de medicação. Agora, eu sou veementemente contra o uso de medicação que vai agir no sistema nervoso para emagrecimento. Aquelas anfetaminas, antidepressivo, isso eu não uso em hipótese nenhuma, porque isso só agrava a situação, porque eles funcionam como disruptores endócrinos e eles vão agravando cada vez mais. Então, essa medicação que eu uso, ela é uma medicação que ela vai ajudar no metabolismo da pessoa, ajudar a regular a insulina, que é o guardião da gordura, tá? Perfeito, doutora. Devo medir a minha glicemia todos os dias? Você é diabético? Não, estou perguntando. Não, então, se a pessoa for diabética, usuária de insulina, por exemplo, sim, né? Porque a insulina exógena, ela exige um controle mais próximo aí para ela não correr o risco de fazer até uma hipoglicemia, que é uma baixa de insulina, que é até um pouco mais grave do que a hiperglicemia. Então, se ela for um diabético grave, usuário de insulina, sim. Caso contrário, não. E se ela não for diabético, não precisa medir nem um dia. Ela só tem que procurar ver aqueles exames que a gente falou lá e fazer essa mudança de alimentação aí e otimização do metabolismo. Perfeito. Qual que é a melhor atividade física para quem é diabético? Você já falou anteriormente que é fazer atividade física, caminhada, se movimentar. Mas você tem alguma de sua preferência? Tudo depende muito, sabe? Eu sou muito fã da musculação. Porque assim, como a gordura, ela é uma glândula produtora de citocinas inflamatórias, nociva pra gente, o músculo é uma glândula produtora de miocinas anti-inflamatórias e moduladora do nosso sistema imunológico e aumenta a taxa metabólica.
Mas tudo depende muito. Se for uma pessoa que já tem uma boa massa... Ai, André, eu amo fazer funcional. Eu tenho 30 anos, eu tenho uma boa massa muscular. Beleza. André, eu sou maratonista. Eu tenho paciente maratonista. Tranquilo, vamos lidar com essa situação, tá? Mas assim, uma pessoa normal e ela é diabética ou pré-diabética, eu proporia mesclar um exercício de força com um pouco de aeróbico, tá? E nunca no mesmo momento, porque eu acho que são sinalizações metabólicas diferentes e aí a musculação acaba sempre perdendo do aeróbico. Então eu gosto de fazer em momentos diferentes, ou em dias diferentes, ou faz um de manhã e um à tarde. Perfeito. Já estamos indo para a reta final da nossa live. Por que a diabetes afeta o sistema urinário, né? Os rins? Na verdade, o diabetes, nós falamos lá no começo, ele afeta quase todos os tecidos, porque começa a acontecer um entupimento na microvasculatura, lá nos capilares, que a gente chama, que são aqueles vasinhos minúsculos. Então, ele acomete os rins. Nós mostramos lá o pé diabético, então ele pode acometer nervos, né? Ele pode acometer, aí a pessoa não sente mais direito, começa a fazer aquelas feridas lá. Ele pode acometer os olhos, né? Fazer a retinopatia diabética, a pessoa perder a visão. Então ele pode acometer praticamente todos os tecidos do nosso corpo, né? E quando ele acomete o rim, isso é uma coisa triste demais. Porque daí a pessoa, como isso é sistêmico, ele vai acometer os dois rins. E essa pessoa vai ficar refém de uma cadeira de hemodiálise. Ela vai passar no mínimo 3 tardes da vida dela sentada numa cadeira fazendo a troca, a filtragem do sangue. Isso é muito triste. E isso acontece, as pessoas acham que não acontece, mas acontece. Então, diabetes é uma pandemia mundial muito pior do que o coronavírus, muito pior do que o coronavírus, e que basta fazer uma alimentação adequada, comer comida de verdade, evitar industrializado, tirar açúcares, tirar farinha, fazer atividade física, pronto, não tem mais diabetes no mundo. E a questão também, doutora, que ela é uma doença silenciosa, né? Exato, isso que eu falei para você. Ah, mas doutor, eu faço exame de rotina todo ano, vou lá, meu médico vê minha glicemia, sempre estava 99, 99, agora ali esse ano, veio 130. Como é que estava a sua insulina nessa última década? Como é que estava a sua hemoglobina glicada nessa última década, sua curva de insulina? Então, existe a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce. E sabe por que acontece isso? Por que existe essa pandemia, Fernando? Porque o nosso corpo não foi feito para viver nesse mundo, nesse planeta que nós transformamos ele. De comer muito, de comer industrializado, de processar o alimento, de tirar a fibra dele, de botar açúcar. Não foi feito. Então, a gente pegou, a gente tinha... Por que a gente tinha insulina? Porque a gente passava períodos longos em jejum. Então, nós éramos obrigados a armazenar energia. Então, por isso que esse hormônio é tão potente. Agora, a gente começou a comer de 3 em 3 horas. Deu falência no pâncreas. Na verdade, é uma resposta do organismo ao estilo de vida que nós estamos levando atualmente, né? Exatamente, exatamente. E junto com o diabetes vem placa de ateroma, vem doença coronariana, né? Então, é muito triste. A gente vê homens, por exemplo, jovens, 55 anos, com impotência sexual por causa de diabetes. Porque o pênis, ele tem os corpos cavernosos que são puro vaso sanguíneo. Então, ele acomete aqueles vasos sanguíneos ali também. Verdade. Doutora, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu conhecimento. Quem tiver interesse em consultar com você, aonde que as pessoas procuram você? Lá no meu Instagram, tem na bio, tem o link do WhatsApp da clínica. É só clicar que já vai direto para o WhatsApp da clínica. Aí fala com a Azul e aí vai ser um prazer atendê-los, tá? Olha, tô vendo... Oi, Roberto, obrigada, é meu paciente. E é uma coisa que eu faço com muito amor, Fernando. E realmente, eu posso te dizer que eu vejo isso todos os dias. É completamente possível
E as pessoas têm um pouco de receio, depois elas vão entrar nessa brincadeira e vão ver que é muito gostoso. Hoje uma paciente me mandou um direct, eu até repostei, ela fez 60 horas de jejum. Falei, olha aí, superou 60 horas. Aí o marido dela me mandou outro, e foi com bom humor que ela fez. Então, as pessoas vão vendo que vira gostoso, vira brincadeira, você entra, assume aquele estilo de vida, entendeu? E você vira exemplo para os outros, você começa a transformar o ambiente que você está. Então, eu convido todos vocês, não precisa ir no meu consultório, mas segue lá meu Instagram, pega minhas dicas, começa a fazer aquilo lá. Eu recebo mensagem de gente de fora dizendo, olha, puxa vida, que bacana, estou conseguindo mudar a minha vida com essas dicas e é possível, tá? Sempre tentando viver melhor e de uma maneira mais leve, né, doutora? Porque já que nós vamos viver muito, porque a medicina vai nos manter vivos. Então, nós temos que viver bem, né? Viver com saúde, com ânimo, com disposição, com músculo, com libido, com memória e tudo mais. Exatamente. Doutora, eu queria aproveitar para divulgar o nosso evento Viva Mais Saúde, do dia 3 ao dia 9 de agosto. E aí é uma semana inteira de lives, todos os dias. E a doutora Andréa já está convidada para participar. E são vários temas que a gente programou para poder fazer tudo sobre saúde. Nós vamos falar de hormônio dessa vez, né, Fernando? Suplementos, né? Não, hormônios. Olha, Fernando, eu queria te parabenizar por esse seu empenho, esse engajamento com a saúde, porque isso é muito importante. E o papel do profissional, né, da atividade física, da educação física e do nutricionista é fundamental aí nesse processo. Então, parabéns por você sair da sua zona de conforto e cutucar a gente para falar desse assunto. Eu adoro, conta sempre comigo, tá? Eu tenho falado demais sobre saúde com os meus alunos e eu acho que aqui no Instagram também, falado muito sobre isso. Isso, parabéns. Vamos continuar firme. Vamos continuar na luta. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, doutora, novamente. Estamos aguardando mais sugestões. Essa ideia da diabetes foi porque a minha amiga falou sobre o pai dela. E aí eu falei, eu acho que isso dá uma live com a doutora Andréa legal sobre falar sobre diabetes. Então, sempre que tiver assuntos novos aí, vocês podem entrar no Instagram e sugerir para nós. Manda a dica que a gente vem aqui falar, né, Fernando? A gente adora. Manda a dica que a gente está aqui. Isso aí. Gente, boa noite para todos. Obrigada, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.